Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Estamos mais uma vez agradecidos a Deus por nos encontrarmos na sua casa para aprender mais um pouquinho da tua santa palavra. Irmãos, eu quero ler alguns versículos. Parece que eu mais o Alex estava combinado, mas não estava não, tá? Em Romanos 3. Romanos 3, do versículo 9 até o 18. Nós estamos estudando sobre a depravação da humanidade, depravação total. São os cinco pontos, né, das doutrinas da graça. No último mês, ou na última vez que eu tive aqui dando aula, aprendendo com os irmãos aqui, a gente falamos da importância dessa doutrina em meio à igreja do Senhor Jesus. O que aprendemos com isso? Sabemos que nada vem de nós mesmos e tudo vem da parte do nosso Deus. Aí nos diz assim o capítulo 9: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, como com a língua urdem, engana, veneno de víbora está em seus lábios, a boca eles têm cheia de maldade e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Vou ler até o 20. Ora, sabemos que tudo que há na lei, aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Toma uma aguinha, irmão, que é só eu começar a falar um pouquinho mais que a garganta começa a arranhar. Irmãos, como nós já sabemos, nós vemos estudando sobre o contraponto que os estudantes, ou os seguidores de Armínio, de Calvino, dá em relação aos seguidores de Armínios, os arminianos chamados o remonstrante. A gente precisamos entender que essas coisas, tipo, que o homem pensa que ele é quem toma a iniciativa de ir para Deus, ela não é uma coisa nova. É uma coisa que já existia há muito tempo. Como quando eu fui dar a primeira aula aqui na Escola Bíblica Dominical em relação a isso daqui, o pastor muito bem tinha nos lembrado disso.
eu não tinha falado na época, porque a gente ainda estava, esse ensino ainda estava na frente do livro do qual nós estamos estudando. Aí eu não falei nada em relação a isso, porque como ia ser um pouco para frente, aí eu deixei passar um pouco mais adiante. Mas no final do século IV e no início do século V, já houve esse debate entre Armínio e Pelágio, aonde nesse debate entre Armínio e Pelágio, Pelágio dizia que o homem não tinha sido totalmente afetado, ou no caso, o pecado de Adão, aquela ordem que Deus deu para Adão, tinha feito mal somente para Adão, não tinha passado a toda a humanidade. Que o homem não estava corrompido, o homem ele era neutro, ele tinha ficado neutro. Então, com isso, ele ainda poderia voltar-se para Deus, se assim o quisesse. E houve um debate entre Pelágio e Agostinho. De início, Agostinho, quando era jovem, na sua juventude, ele tinha essa mesma compreensão, que o ser humano ele poderia voltar para Deus, poderia se voltar para Deus por si só, sem Deus intervir de forma direta, né? De forma direta. Então houve esse debate entre entre Pelágio e Agostinho, e depois depois que tiveram esse debate, foi chegado a um consenso e chegaram à conclusão de que Pelágio estava errado nas suas conclusões ou nas suas ideias que ele tinha em relação à humanidade, que o homem poderia se voltar-se para Deus. Depois, com o passar do tempo, a gente também vimos esse mesmo debate. Se os irmãos, não sei se algum dos irmãos tem, mas eu acredito que alguns possa ter ou possa ter lido. Martinho Lutero ele tem um livro chamado Nascidos Escravos, talvez algum dos irmãos conheça. E nesse livro ele cita muito o debate que teve Martinho Lutero juntamente com Erasmo. Martinho Lutero contra Erasmo debatia sobre essas mesmas coisas. Então nós vimos com isso que essas coisas não vêm de agora, vêm de muito tempo. Mas também aprendemos com isso que quando essas coisas começam a entrar na igreja, quando a igreja começa a levar esses ensinamentos para frente, ou começa a aderir a esse ensinamento, a igreja começa a sofrer com isso. Porque começa a entrar dentro da igreja o liberalismo, dentro da igreja, como a gente sabe que aconteceu na Europa, onde foi o berço, a Europa foi o berço da reforma, né, e de um avivamento que durou muitos anos, né, na época começando com os reformadores, que nem começou pelo Agostinho, depois, como nos disse aqui o nosso irmão Jefferson, um dia no ensinamento, que aonde o Martinho Lutero acendeu o estupim, e esses ensinamentos ele foi crescendo, né, e pessoas foi se rendendo ao Evangelho, e em muitos lugares ou muitas cidades ela foi evangelizada quase que 100%. Genebra foi chamada Genebra de Calvino, como os irmãos sabem, no século XVI e XVII, porque era uma cidade que vivia de uma forma depravada, como a gente vimos aqui, só dando uma recapitulada, uma cidade que era depravada, mas com a chegada de Calvino, logo de primeira instância, Calvino foi refutado os seus estudos ali, não deixaram ir para frente, contrataram ele, depois mandaram embora. Ele foi para uma cidade a qual ele estava indo da primeira vez, e depois, voltando, viram que precisava dali dos ensinamentos, chamaram Calvino de volta, e Calvino ali, usado por Deus, foi feito um trabalho muito grande, vigoroso, e ali aonde as pessoas, aquela cidade foi chamada Genebra de Calvino.
E ali as pessoas que estavam sendo perseguidas em outros lugares, nem Inglaterra e vários outros estados, países, se ia para ali para se refugiar, aonde Calvino criou um local para refugiado. E ali aqueles irmãos chegavam, ali eles eram ensinados e depois voltavam para os seus lugares da onde eles tinham vindo para pregar o evangelho. Aqui no Brasil, as pessoas que chegaram, foi pessoas que foi ensinadas, tiveram os mesmos ensinamentos dos reformadores e vieram aqui para o Brasil também. Então, irmãos, nós sabemos que não é uma coisa nova, é uma coisa que vem se arrastando há muito tempo. Só que com o crescimento do arminianismo, nós chamamos, alguns aqui o escritor ele vai falar, ele chama aqui que o arminianismo, ele não é nada menos do que um semi-pelagianismo. Falam-se que é quase que a mesma coisa. Porque nós acreditamos que Deus, Ele é poderoso, nós acreditamos que é Deus quem opera no homem a salvação, do início ao fim. Os arminianos, ele não acredita, ele acredita que é Deus, mas juntamente com o homem. Se Deus opera no coração do homem, e se o homem fala não, é o homem que decide se ele vai para Deus ou se ele não vai para Deus. Aqui, nas doutrinas da graça, ele nos ensina que não é dessa forma. Ele ensina que é Deus que age no homem do início ao fim. Aí eu quero ler só uma pequena parte, que está aqui ele fala assim, ó, isso aqui foi o debate de Calvino. De Erasmo. Erasmo não, irmão. Erasmo é mais Erasmo e Martinho Lutero. Aqui é de Calvino, é de Pelágio e Agostinho. Aqui, no princípio, no primeiro debate, importante sobre essa questão, ocorreu entre o monge britânico Pelágio e o grande Santo Agostinho de Hipona. Entre o final do século IV e o início do século V, Pelágio defendia a existência do livre-arbítrio. Ele não queria negar a universalidade do pecado, pelo menos no início. Ele sabia que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso aqui que está falando Romanos 3:23. Neste ponto, ele queria permanecer ortodoxo, mas Pelágio não conseguiu enxergar de que maneira podemos ser responsáveis por algo em relação ao qual não temos livre-arbítrio. Se há uma abnegação de fazer alguma coisa, argumentava ele, é necessário haver capacidade para fazê-la. Pelágio disse que, diferentemente de estar escravizado pelo pecado, a vontade é de fato neutra, de modo que, a qualquer momento, ou em qualquer dada distinção, situação, ele é livre para escolher o bem ou o mal. Aos pontos que ele vai citando aqui. O pecado de Adão não afetou ninguém além dele mesmo. É o que fala Pelágio. É no primeiro ponto. Segundo, os nascidos desde Adão nasceram na mesma condição que Adão estava antes da queda. Isto é que uma posição de neutralidade no tocante ao pecado. Aqui é os pontos que Pelágio, no debate com Agostinho, ele vai usando. Agora, hoje, aí mais na frente é o terceiro ponto. Hoje, os seres humanos são capazes de viver livre do pecado, assim, se assim desejar. O que os irmãos acham desses pontos do Pelágio? Aí eu vou só para o terceiro ponto onde ele fala aqui. Hoje,
os seres humanos são capazes de viver livre de pecado assim, se eles desejarem? O que é que os irmãos acham? A Bíblia, o que foi que a Bíblia nos disse aqui, onde a gente leu aqui? Que todos, aqui Romanos 3, 23. A Bíblia é clara, irmãos. Então, se a gente for por esse lado, nós vamos negar o que a Bíblia está dizendo. Em Romanos 3 e 23, nos diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E tem outras Bíblias que eu estava lendo em casa mesmo, ele fala, essa palavra carece, ela fala que você está destituído, você está separado da glória de Deus. Se todos pecaram e estão separados da glória de Deus, o homem, perante a Bíblia, ele não nasce de forma neutra. Aqui, como nós estamos estudando esse capítulo aqui, onde nos fala da depravação total, aqui o escritor desse livro, ele vai falar da depravação radical. Ele não usa a depravação total, mas ele usa a palavra depravação radical. Ele fala que a depravação total como se fosse uma palavra forte, mas nos debates que os seguidores de Calvino, mais os de Armínio usaram, um contra o outro, tipo de Calvino usou a depravação total, que todo homem estava depravado. Na aula anterior que nós demos aqui, a gente estudamos sobre esse ponto, mas aí nós damos início e nós vimos que... Deixa eu pegar, colocar... Vimos que os ensinos de Paulo, aqui onde começa no livro aqui, a partir de Efésio, ele vai dando as características do homem. Adão, ele estava no jardim, ali em Gênesis 3, que foi a queda do homem. Em Gênesis 3, a gente vê que Adão, ele não estava ali no jardim livre para pecar. O Adão, ele não era livre para pecar. Ele era livre para não pecar. Ele estava sob o mandamento divino. O que foi que Deus disse para Adão? Adão, você vai tomar conta do jardim. Gênesis 2, 16 e 17. Você vai estar aqui livre no jardim. De toda a árvore do jardim você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. Então ele estava sobre um mandamento divino. Que ele podia usufruir de toda a planta, de toda a árvore frutífera que tinha no jardim do Éden. Mas a do conhecimento do bem e do mal, essa ele não poderia comer. Porque o dia que ele comesse, certamente, era certeza que ele ia morrer. E essa morte, segundo os estudiosos da Bíblia, ela não foi só uma morte física. Ela foi uma morte física e espiritual. Porque o homem, ele estava nu. E ele não enxergava que estava nu. Depois do pecado, ele passou a enxergar que ele estava nu. Quando Deus voltou para ver Adão, o que Adão fez? Ele se escondeu, porque ele falou que viu que Deus ia chegando no jardim, e percebendo que estava nu, ele se escondeu de Deus. Aí, quando Deus faz a pergunta: você comeu da árvore, da fruta a qual eu falei para você não comer? Então, esse pecado, ele não passou só a Adão. Adão, ele era o nosso representante na terra, que é o que vai falar em Romanos, capítulo 5. Vai falar disso, que Adão era o nosso representante, que por um homem entrou o pecado no mundo. E por outro homem, que foi Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, é que veio a salvação para toda a humanidade que estava perdida. Então, nós sabemos, mas nós temos a ideia, se nós não estudarmos a Bíblia e entender o que ela está falando através do Espírito de Deus, a gente vai achar que a decisão que tomamos é nós mesmos.
Muitos de nossos irmãos, como a gente vê no meio reformado, ele falou que em algum tempo ele já era dessa linha de pensamento. Pensava que era nós que agimos, nós que tomamos a decisão. Se você for ver, quem é que fala assim? Se a gente for pensar dessa forma, quem fala assim somos nós. Mas nós só falamos sim, se Deus nos trazer de volta para Ele. Porque em Gênesis 6, se a gente vê o caso do dilúvio que aconteceu ali em Gênesis 6, por quê? O coração da humanidade, ele era o que? Continuamente mal. As pessoas faziam tempo. Fala assim, Gênesis 6. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação do pensamento e do seu coração era sempre e somente para o mal. Uma pessoa cujo coração só pode ser inclinada para o mal, certamente não busca e não pode buscar Deus. Jeremias escreve aqui no capítulo 17 e versículo 9: o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A doença do coração do homem, a gente olhando, ela é uma doença incurável. Se não for Deus, irmão, que nos traga de volta para Ele, jamais o ser humano vai se voltar para Deus. Jamais. Mais um pouquinho para frente, isso é só relembrando a aula passada, irmãos. Nós vimos aqui que a queda aconteceu no capítulo 3 de Gênesis. E aqui Paulo ele nos ensina, a partir de Efésios, do versículo 1 ao 3. Aqui ele vai falar, o pecador está morto. Ele está morto. Em que? Ele está morto de que forma? Em transgressões e pecado. Então, a pessoa sem Cristo, a pessoa sem Deus, ela está morta nas suas transgressões e em seus pecados. Como eu falei na última aula, o homem, quando ele está morto em transgressões, ele está morto em pecado, ele está morto de uma certa forma, irmão, para Deus. Para Deus ele está morto. Para se voltar é para Deus. Mas é praticar o pecado, ele está vivo. Ele está vivo. Porque ele é escravo de seus desejos. Ele é escravo dos seus desejos. Ele é escravo de tudo aquilo que vem ao seu coração, faz o mal, que nem o nosso irmão Alex aqui falou. Ele pratica o mal ativamente. E é de uma certa forma, a gente vê, de uma certa forma que o homem ele age, quando ele pratica um pecado, se não há temor de Deus no seu coração, ele não pratica o pecado de uma forma triste. É diferente. Ele pratica o ato de pecado e ele se alegra com isso. Irmão Valdemir.
Agostinho, quando ele vai trabalhar sobre a questão da graça, ele vai ter que identificar que o homem, no seu estado original, ele foi criado com a capacidade de não pecar. Naturalmente, Adão ele era inclinado positivamente para Deus, ou seja, ele não conseguia pecar, não conseguia. A partir do momento que houve a queda do homem ele teve outra mudança na sua natureza, na sua inclinação, no qual ele passou a ter a sua capacidade agora era ele estava uma relação negativa com Deus, e não mais positiva, ou seja, não era neutralidade, mas negativa, no qual ele não conseguia ficar sem pecado. Então, de uma condição de eu não consigo pecar, ele passou para uma condição eu não consigo deixar de pecar. E aí eu gostaria que vai trabalhar sobre essa questão da essa é o estado atual do homem pós-queda, que ele é incapaz de não pecar. Isso na vida prática a gente sabe, porque na vida, quando mesmo o arminiano que defende o livre-arbítrio, ele pode dizer que o homem quer a liberdade diante de Deus, porque o homem não é um robô, tudo bem, até entender. Só que até o arminiano ele não pode ir até lá certo limite e dizer que o seu livre-arbítrio não consegue levar a gente a uma vida de virtude, porque independente de quão virtuosos nós possamos ser diante de Deus, as nossas virtudes não significam nada, porque nós não conseguimos viver uma vida 100% sem pecar. A gente vai pecar e constantemente a gente peca. A vida, a experiência prática realmente aponta constantemente que nós tem algo de errado com nós, com a gente. E a gente tem que trabalhar sobre isso, tem que levar que é a coisa de não posso não pecar. Mas aí a partir do estado de graça, a condição muda de novo, e aí ele vai colocar um outro estágio mais posterior, que seria no período da glorificação. Após a glorificação do homem, o homem agora ele vai passar por um estado de ele é incapaz de pecar novamente. Da mesma forma, ele vai trabalhar justamente com a questão de como os anjos hoje estão. Hoje os anjos de Deus, eles estão numa condição de preservação no qual eles não podem cair. Da mesma forma, os homens, a partir do momento da glorificação, eles vão botar essa condição de ser impossibilitados de cair da graça. De cair desse estado de queda. Ele vai abater a lei, ele vai ser incapaz de pecar. Então é algo que nós almejamos. Hoje nós continuamos pecando, só que hoje nós temos agora a capacidade de vencer o pecado por causa do Espírito Santo e desse processo de santificação. Temos a capacidade de pecar, mas também temos a capacidade de lutar contra esse pecado por causa da obra de Deus na nossa vida do Espírito Santo, no ministério do Espírito Santo. Só que almejamos o dia da glorificação, no qual nós voltamos, estaremos nessa condição de ser impossível para nós pecar diante de Deus no reino vindouro. E é o que ele diz que glorificação acontece como se voltássemos ao estado original antes da queda. Mas é isso que lá que a Agostinho vai trabalhar e ele fala sobre essa questão de não posso pecar. Então, é porque, Alex, essa vida que nós temos hoje, porque a salvação, a gente, quando vê algumas pessoas ensinar, ela fala que a salvação nós somos salvos, estamos, quando ele fala que nós fomos salvos, foi justificação. Aí estamos sendo salvos, que é a santificação, que ela é uma progressiva decorrer da nossa vida. E seremos salvos, que vai ser a glorificação. O que acontece que você acabou de falar aí, é que hoje a gente estamos sendo salvos, que é no estado de santificação. Só que a presença do pecado, ela ainda está ao nosso redor. Então, o crente ele está sujeito a um tropeço. Ele não está isento disso. Quando chegar o momento da glorificação, que nós fomos glorificados, nós não vamos ter mais esse risco. Mais risco de tropeço, que é o que você acabou de falar aí. Não vou ter mais do risco de tropeço. O Agostinho, ele dá também, acho que o Valdemir pode até falar sobre isso daí, ele também dá o estado de um animal, o seu debate, ele fala do estado do animal que é carnívoro, ele cita o leão. Ele fala assim, o leão, ele é um animal que só come carne. Ele não vai deixar de comer carne, porque a sua natureza é só para comer carne. Ele vai citar isso em paralelo ao pecador. Então, se o leão é um animal que só se alimenta de carne, se você dá a ele palha, ele não vai comer. Por quê?
Porque ele odeia a palha. Ele vai morrer de fome, mas não vai comer. Então, ele citando isso, ele faz um paralelo entre o animal e o ser humano. Se o homem, ele sem Cristo, ele é livre, é para pecar, mas isso não quer dizer que ele não tem pessoas que ele entende das coisas de Deus, que a gente sabe que tem muitas pessoas que ensinam teologia aí nas faculdades que ele não é crente. Ele vai explicar sobre algumas coisas sobre Deus de uma maneira tão brilhante que a gente até pode pensar, esse camarada, ele é um servo de Deus, ele é um crente, mas quando você vai até ele, conversar com ele, ele vai falar o quê? Que ele não acredita naquilo que ele está ensinando. Eles ensinam porque é uma profissão como qualquer uma outra, mas ele não acredita. Então, o homem, ele sem Deus, aquele que não foi regenerado, ou que não teve vida em Cristo, ele odeia Cristo. Qualquer pessoa, irmãos, qualquer pessoa que você for pregar para ele o evangelho, para falar do amor de Deus, a gente prega para algumas pessoas que a gente acha que aquela pessoa entendeu, fala assim, não, esse abençoado entendeu. Depois que nós argumentamos, sendo usado por Deus, o Evangelho de Deus, fala assim, esse camarada ele vai aceitar. Mas ele chega para você, como eu acredito que aconteceu com algum de vocês. Chega para você e fala assim, cara, você tem um entendimento muito bonito. Assim, cara, o amor que você sente pela isso que você está ensinando sobre Deus é muito bonito. Mas eu não quero isso para mim. É o que nós mais ouvimos, é isso. Aí, algumas vezes que isso aconteceu, a gente chega até a se entristecer, mas quando a gente lembramos do que Paulo falou, quando ele escreveu em uma das suas cartas, onde estava tendo até algumas divergências entre alguns seguidores, aí ele fala assim, Paulo prega, o Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Há essas coisas que nos animam a continuar pregando o Evangelho, que não depende de nós. Porque se nós formos pregar o Evangelho, e quando as pessoas falam não, a gente chega a ficar meio triste, entristecido com isso. Mas a gente nos alegra, porque sabemos que não depende de nós. Aqueles que vão ser salvos, é Cristo. Quem escolheu Cristo já tem os seus. Então, aqui nós estamos debatendo o quê? Ou ensinando sobre o quê? Sobre se o homem ele é capaz de voltar para Deus ou não. Nós falamos se o homem está no seu estado morto ou está meio morto. Perante a Bíblia, o homem está morto. Então, nós sabemos que somos incapazes de voltar para Deus, Então, precisamos todo o tempo da graça de Deus, porque o homem ele está separado, longe da congregação do justo. Depois, mais na frente, no próximo capítulo, nós iremos estudar sobre a perseverança dos santos, porque nós sabemos que para perseverar é Deus quem nos sustenta. Romanos, aqui no capítulo 9, no capítulo 3, ele nos ensina que quando a gente pensamos que temos algum benefício em prol de nós mesmos, a gente falamos que a gente quer tirar a glória de Deus, né? Onde quer tirar a glória de Deus. Aí ele fala assim, dando continuidade em Romanos, no capítulo 3, versículo 10. Está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Versículo 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Primeiramente, nós sabemos que não há nenhum justo em relação a voltar-se para Deus, ou a buscar Deus. Não há nenhuma pessoa justa que Deus olhe e fala assim, não, esse é justo. Todos careciam, todos são carentes, estão necessitados da glória de Deus. Aí, e outro, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O ser humano comum, ele não entende as coisas de Deus. O ser humano comum, ele não busca a glória de Deus. Se você chegar diante de uma pessoa, chegue diante de qualquer pessoa, pergunte a ele por que ele merece ser salvo. Ouça o que ele vai dizer. Se a gente for buscar até dentro da igreja, algumas pessoas, eles vão te responder da mesma forma. Se a gente for buscar igrejas, eu creio que nas reformadas,
eu acho que essa tendência é bem menor. É bem menor, porque a gente acreditamos que é Deus quem age no coração do ser humano. É Deus quem age em nossas vidas, é Ele quem nos traz. Todos se extraviaram, versículo 12, todos se extraviaram. A uns fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Uma pessoa inútil, ou uma coisa inútil, vamos trazer para uma fruta. Pegue uma fruta que está podre. Vamos colocar uma manga. Uma manga você faz suco, você faz vários tipos de coisa com a manga. Mas vamos pegar uma manga podre. Para que serve essa manga? Nada. Não serve para nada, a não ser para ser jogada fora. O nosso estado diante de Deus é dessa forma. Como Isaías fala no capítulo 6, versículo 64, ou é o inverso, não estou bem lembrado. Mas eu creio que é 64, 6. Aí fala que as nossas obras diante de Deus, elas chegam como trapo de imundícia. Então nós aprendemos que o quê? O homem, ele não vai pender para Deus de forma nenhuma. Nunca. Nunca. Ele vai a cada vez mais se afastar de Deus. E ele odeia Deus. O homem o odeia. Porque quando ele não ama alguma coisa, ele ama o pecado. Mas ele odeia Deus. A pessoa que, como eu estava falando, e aí o Valdemir pediu a palavra, a pessoa sem Deus, a pessoa que peca, que está deliberadamente sem a presença do Espírito Santo, ou sem a renovação de Deus, ele peca de uma forma feliz, irmão. Converse com uma pessoa que é adúltero, ou converse com uma pessoa que pratica qualquer tipo de crime, para ver se ele fala isso com tristeza. Ele fala com alegria, é se vangloriando. Agora converse com o crente que foi lavado, que foi renovado por Deus, que é salvo em Cristo. Converse com uma pessoa dessa quando ele comete algum tipo de pecado. Aquilo machuca, aquilo dói na alma. Os olhos da pessoa, se ele for conversar com você, ele faz você chorar junto, que se enche de lágrima. Você sente a dor que aquela pessoa está sentindo como se fosse você, porque a gente vê que aquilo está machucando. O Davi, quando ele pecou, e no Salmo 51, o que é que ele pede a Deus? Fala: Senhor, dai-me de volta a alegria da tua salvação. O pecado de Davi foi um pecado terrível. Quando eu estudava, lia algum salmo, ou estudava a história, e eu vi o pecado de Davi, eu tinha raiva de Davi, irmão, pelo que ele fez. O que ele fez foi muito grave. E eu ficava pensando, como é que Deus salvou um rapaz desse, um homem desse, praticando um pecado tão horrível da forma que ele praticou. Então a gente olhando com os olhos humanos, a gente fica pensando dessa forma, e nós achamos que nós somos o quê? Que nós somos bons, mas não somos. Nós somos igualmente a qualquer outra pessoa, éramos igualmente a qualquer um deles. Fazia as mesmas coisas e achava aquilo ali o quê? Muito bom, a gente se alegrava com aquilo. Hoje é diferente. Se um servo de Deus praticar algo desse tipo, aquilo machuca a alma, aquilo dói. E você não se sente nem à vontade de estar na presença de Deus e buscar Deus em oração, porque você acha que Deus não está lhe ouvindo. Quantas vezes Davi orou dessa forma? Achando que Deus não mais ouvia as suas orações. Por causa disso. Porque o pecado, ele machuca e machuca profundo aquele que Deus tem salvado. Então o pecado na vida do crente, ele é o quê? Ele é um tropeço. Mas não tem que acontecer. Nós, para sustentar-se de pé, precisamos da graça de Deus. Precisamos que o Senhor esteja conosco a todos os momentos, nos guardando e nos sustentando para a glória do seu nome. Aqui vamos dizer aqui, se considerarmos que a condição humana, a partir da nossa perspectiva, sempre concluiremos que algumas pessoas, ao menos, são boas,
simplesmente porque pensamos que elas são melhores que as outras. Nosso problema em relação a esse ponto é que pensamos no bem que podemos fazer, a nossa justiça, como algo a qual a justiça de Deus, quando na verdade ela é bem diferente. Supomos que podemos agradar a Deus acumulando bondade humana. Essa é a suposição que passa no nosso coração. Consideramos desse modo a justiça humana é como o dinheiro. Aqui ele vai falar que a justiça humana é como o dinheiro, é como uma moeda de troca. É como uma moeda de troca que as pessoas às vezes querem pagar. Se a gente for em alguns países, foi o que citou ele aqui, alguns países, você chega em alguns países, a moeda lá não é o real, é o dólar. Então você tem que pagar com o dólar. E aqui ele fala que Israel queria pagar a Deus de acordo com a sua moeda, com a sua própria justiça. Eles achavam-se, Israel, que eles, para ir para Deus, era com a sua própria justiça. Quando eles via Cristo pregando para pecadores, para eles, ali foi um absurdo. Foi um absurdo, que Jesus não deveria se misturar com pecadores. Mas em Romanos também ele vai falar que o homem, eles estão todos nivelados da mesma forma, tanto o judeu quanto o grego. Todos diante de Deus são inculpáveis, como vai falar, toda a humanidade diante de Deus era inculpável, como vai falar em Romanos no capítulo 1. Todos são inculpáveis perante Deus. Então todos, sem exceção, todo homem estão caídos, todo ser humano são caídos. E se encontra aqueles que estão sem Deus, está morto, fora da congregação do justo, fora de viver uma vida piedosa, que é uma vida ao lado do Senhor, conhecendo Deus a cada dia, sendo pelo Senhor guiado, sustentado, porque o homem é carente da bondade do Senhor a todo tempo, a todos os momentos. Irmã Davi, ele sabia que o que ele tinha feito tinha sido errado. A diferença foi que ele não foi até a Deus. Ele estava vivendo de uma forma como se ele não tivesse feito nada. Porque nós sabemos que matar uma pessoa é errado, não sabemos? Nós sabemos que tomar uma mulher de outra pessoa, por mais poder que você tenha, também é errado. Porque a lei moral, ela nos fala isso, que é errado. Só que ele viveu de forma como se ele não tivesse feito nada. Ele adulterou. Depois do adultério, ele mandou o marido daquela mulher para a morte, né? Um rapaz que era fiel a ele. E depois que esse rapaz foi morto, ele foi lá e pegou a sua mulher porque não tinha mais nenhum impedimento. E ele achava que ali estava tudo bem. Mas ele
Mas aí foi confrontado pelo profeta, porque ele era um homem de Deus. Então a gente crê que Deus, ele não deixa o seu povo enganado. Entendeu? Então ele foi confrontado pelo profeta, e aí ele passou a se arrepender daquele pecado que tinha cometido e sofreu muito por causa daquele pecado. Sabe que é mentira, mas ele quer viver dentro daquela mentira perante a sociedade. Ele sabe que é uma mentira, a verdadeira farsa. Ele quer viver perante a sociedade dentro daquela mentira. É o caso de Davi. Aí é onde a gente acostumamos a falar que a gente tem pecados que nós sabemos que é mais grave do que outro. Sabemos que para Deus tudo é pecado, mas sabemos que as consequências de pecado, tem pecado que tem uma consequência maior. Se eu falo uma mentirinha boba para qualquer um dos irmãos, para Deus eu pequei, mas foi uma coisinha boba. Aí eu falo assim, é uma coisa boba, eu vou deixar passar. Aí você não se arrepende dessa mentirinha, não pede a Deus perdão por isso. E com isso aí você vai cometendo um atrás de outro, um atrás de outro, um atrás de outro. E isso é o perigo da gente cometer algumas coisinhas e não dar importância. Porque daqui a pouco nós estamos cometendo coisa mais grave, das quais nenhuma delas o Senhor se agrada. Então, eu costumo dizer em casa aos meus filhos, irmãos, eles saíram, estão fora da igreja, mas eu costumo estar sempre falando para eles e procurando dar o exemplo, segundo a palavra de Deus. E falo para eles, filho, se você puder ser 100% correto, não seja 99%, seja 100%. Infelizmente, nós, como ser humano, não conseguimos. Por mais que nós tentamos, nós não conseguimos. Mas, se a gente pudesse ser 100% certo, nós deveríamos ser esse 100% certo. Porque imagina só, vamos colocar que nós temos uma pessoa, que vou usar a pessoa do Arlindo. É uma pessoa que o Arlindo não tem defeito. É uma pessoa que faz tudo de acordo com a palavra de Deus. Mas aí ele está quase que 100%. Mas se esse 100%, no 99,9%, o Arlindo fizer alguma coisa grave, vai sujar todos esses 99,9% que ele tinha feito de bom. Porque a gente, como ser humano, a gente olhamos muito o que? No defeito. Ou às vezes olhamos até na qualidade. Mas quando ele fez tal coisa, aí fala assim, ele fez, cara, mas ele fez isso. Fica manchado. Estraga todo o café, não estraga? Meu irmão, é porque você não morou na Bahia. Na Bahia vieram um monte assim de uma vez assim, caíram as duas juntas. Então, irmão, é isso. É que a gente temos que ter o cuidado. É o cuidado de saber que nós dependemos de Deus, precisamos do Senhor, sabemos que somos pessoas depravadas, não há quem busque a Deus, né, como nos diz aqui. Aí vai falar do cativeiro da vontade, né, que se nós estamos tão desesperadamente perdidos no pecado, como a Bíblia diz, então ninguém pode ir a Deus, escolher Deus, ao mesmo crer em Jesus e ser salvo, a menos que, primeiramente, Deus torne essa pessoa viva em Cristo e atraia para si mesmo. Aí a gente podemos, quando a gente chegamos aqui naquele versículo que fala assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As pessoas usam muito desse versículo, né? Fala assim, mas não é eu que estou indo a Deus, né? A gente mesmo que estão sendo direcionados a Deus, mas quando nós vamos a Deus é porque Deus, Ele nos atraiu até Ele. Paulo Júnior costuma dizer que Deus, Ele nos puxou com corda de amor. Ele nos puxou, Ele nos laçou. A gente fugia de Deus. E Deus, o escritor aqui, ele usa até uma palavra que eu achei até meio forte. Mas Deus persegue o ser humano como se ele estivesse perseguindo mesmo aquele que ele quer salvar. É perseguindo mesmo. Porque nós, a todos os momentos, estamos nos afastando de Deus.
Porque se o coração do homem é continuamente mau, e você está se afastando de Deus, você está correndo de Deus. Aí Deus, o que é que Ele faz? Ele nos laça e nos traz com corda de amor. Porque se a gente for usar esses versículos para justificar que é nós que iremos para Deus, tem vários outros versículos, que nem João 6,44, ele fala que todo aquele que vem a Deus, só vem porque o Pai atrai, só porque Deus o traz. Ninguém pode vir a mim, Cristo falou, ninguém pode vir a mim, se a mim, disse Jesus, o Pai não enviar. Então só vai a Cristo aqueles o qual Deus envia. Se nós formos para Cristo, que nós outrora nós estávamos mortos. Aí Deus, o que é que Ele faz primeiro? Nos dá vida. Abre os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais para poder entender as coisas de Deus. Porque também nos fala em Coríntios, que as coisas de Deus, elas são discernidas, só se discerne espiritualmente. O coração carnal, ele não entende as coisas de Deus. É loucura para as pessoas. Quando nós vamos falar da salvação, fala da forma que foi a salvação, como Deus operou a salvação, da forma que Ele mandou o seu Filho para morrer. Antes estava sobre nós o pecado que Adão imputou sobre as nossas costas. Hoje temos sobre nós a justiça de Cristo. Quando Deus ele olha para nós, Ele olha para as nossas vidas, Ele não vê a nossa justiça. Se for por causa dessa justiça, nós estamos perdidos. É o que Nicodemos, ele costuma dizer. Fala, irmãos, se Cristo nos salvou e depois nos deixou, que aí nós vamos ver isso aí no próximo capítulo, nos deixou a nossa própria sorte ou as nossas próprias forças, nós vamos cair, nós vamos tropeçar. Não é dessa forma que entendemos. Entendemos que para a gente perseverar, é Cristo que nos sustenta a todos os momentos. Usando as palavras de Paulo Júnior, ele fala que Cristo ele fez o quê? Nos laçou, nos trouxe, nos laçou com corda de amor, nos trouxe para Ele, nos colocou em um lugar seguro, tipo em cima de uma rocha. Se você está afundado, está chafundado no pecado, como disse o nosso irmão, Deus ele nos laçou, nos trouxe, nos tirou, nos colocou em um lugar seguro, e agora Ele passa a nos limpar pela sua palavra, como se estivesse nos lavando com a mangueira, de todo aquela sujeira de pecado, que nós outrora tinha, e que estava sobre as nossas costas. Então, irmãos, o que eu acredito, que é o que nós temos aprendido, é que somos necessitados de Deus. O pecado de Adão foi imputado a toda a humanidade. Hoje estamos libertos deste poder, do poder do pecado. Mas como eu disse na aula anterior, nós tínhamos um dono. Era obrigado a fazer a vontade desse dono, que era o pecado. Nós era direcionado a fazer tudo aquilo que nos afastava de Deus a cada vez mais, porque estava sob o domínio do pecado. Hoje nós somos livres em Cristo, para praticar boas obras em Cristo. Estamos livres de pecar, livres do pecado, mas continuamos sendo servo. Como nos disse o pregador aqui, no grego, a palavra servo é escravo. Nós tínhamos um dono que era o pecado, que nos maltratava, que judiava de nosso corpo. Hoje nós temos outro dono, que é o que cuida de nós, que tem uma vida e uma vida eterna preparada para nós na eternidade. Esse nós temos que obedecer da mesma forma. Eu entendo que o meu dono, o dono da igreja, é Jesus. É Jesus quem tem nos sustentado, é Ele quem nos salvou, Ele que nos comprou com seu próprio sangue. E se hoje estamos de pé e continuaremos assim, é porque Deus, através do seu Espírito Santo e da sua palavra, tem nos sustentado dia após dia. Essa vai ser a próxima aula, que é a perseverança
a perseverança dos santos. Entendemos que todos, sem exceção, pecou em Adão. Todos nós éramos alvo da ira de Deus e estava destinado à punição justa por tudo de mal que a gente fazia, por tudo de ruim que a gente fazia, e por desagradar a Deus a todos os momentos. Que o Senhor continue nos guardando, nos dando o entendimento da sua palavra através do seu Espírito Santo, e que nós a cada dia venhamos a compreender, irmãos, que nós somos carentes do Senhor a todos os momentos, que sem o Senhor, como diz na palavra dele, sem mim nada podeis fazer. Então, sem Cristo nós não podemos nada. Que Deus continue abençoando o seu povo, continue nos ensinando a sua palavra, e que continue agindo poderosamente em nosso coração, para que nós tenhamos esse mesmo amor pelos que ainda não servem a Deus, para que quando o Evangelho ser pregado, Deus nos dá a oportunidade de falar para uma pessoa que não é crente, que o Espírito Santo faça a obra nesse coração e que essa pessoa seja convertida pelo Senhor, que ela tenha nova vida, e vida essa com abundância para a glória de Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a igreja.